De acordo com as palavras da própria autora, esse livro foi escrito em agonia. O quadro Últimas Palavras de hoje, nós vamos falar sobre Um Sopro de Vida, de Clarice Lispector. Bora conhecer um pouquinho mais sobre essa autora incrível? Roda a vinheta! Eu me dou melhor comigo mesma quando estou infeliz. Há um encontro. Quando me sinto feliz, parece-me que sou outra, embora outra da mesma. Outra estranhamente alegre, esfuziante, levemente infeliz é mais tranquilo. Ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem. Tenho coragem, mas com um pouco de medo. Clarice Lispector. Olá, livreiro! Seja muito bem-vindo ao canal Livros da Bela. E para quem não me conhece, eu sou a Bela. Muito prazer! Hoje é dia do quadro Últimas Palavras, que nós vamos falar sobre a incomparável Clarice Lispector em Um Sopro de Vida, que foi o último romance escrito por ela, embora tenha sido publicado póstumamente. Mas antes da gente dar sequência aí, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos e me acompanhar por aqui, também nas minhas redes sociais. Caso você tenha interesse e esteja nas redes sociais, vou deixar aqui todos os perfis para você. Também te convido a participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, vou deixar um número aqui e que lá eu compartilho todos os vídeos, todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Então vamos lá desvendar esse livro de Clarice Lispector, que foi o último romance escrito por ela, Um Sopro de Vida. E eu tô usando a palavra desvendar, vocês vão entender por quê. Esse é um livro muito reflexivo e que faz a gente aí pensar sobre várias questões. Bom, então vamos começar. Primeiro é importante frisar aqui que esse não é um livro que conte uma história cronológica de fatos. Ele é um livro muito mais, é uma narrativa de sensações. Então essa história, ela basicamente vai contar com dois personagens, que é o autor, né, é um escritor que a Clarice denominou aí de autor, que é um personagem que aparenta ser uma pessoa triste, melancólica. E a segunda personagem dessa história é Ângela, que é uma personagem criada pelo autor. E essa personagem, a Ângela, ela também é escritora. Outro ponto importante a observar é que o autor, ele é um homem. Então, essa história toda vai sendo narrada e vai sendo contada à medida que ele vai escrevendo a história. Bom, e aí nessa relação entre autor e Ângela, a gente começa a entender algumas questões. Vamos lá. Ao que tudo indica, ele está conversando com Ângela, o que quer dizer que ele está conversando com ele mesmo. Ângela parece que embora seja uma personagem feminina e que em alguns momentos parece ser o oposto do autor, é uma espécie de alter ego do autor. Então, com a leitura, o autor ele deixa muito claro que não tem como definir o que é ele e o que é Ângela, quando começa a história dele e quando começa a história de Ângela. Só um parêntese aqui, toda vez que eu falar o autor, é o personagem da história da Clarice. Então, a Clarice eu vou utilizar ou como a Clarice ou como a escritora, o autor é o personagem da Clarice, combinado? E nessa relação entre o autor e Ângela, existe uma relação de oposição também. Enquanto um é sombra, a outra é luz. Enquanto um é estático, a outra é movimento. E assim por diante. A gente vai ver em vários momentos dessa narrativa essa oposição entre um e outro. Bom, e aí se a gente estudar um pouquinho a obra de Clarice Lispector como um todo, a gente vai perceber que Ângela já é uma personagem que já foi criada por Clarice em outras obras. Então existe uma sugestão aí de que o autor seja a Clarice. E como Ângela é o alter ego do autor, dá pra gente supor que as três pessoas, né, os dois personagens mais a Clarice,
fazem parte de uma pessoa só, que seria Clarice Lispector. Ou seja, a gente pode entender então que Clarice estava falando desse livro dela mesma, tanto quando o autor falava, quanto quando a Ângela falava. Seria duas faces dela mesma, da Clarice. Só um parêntese na história também para a gente contextualizar. Esse livro foi escrito 3 anos antes de Clarice Lispector morrer. E ela faleceu, né, em decorrência de um câncer. Então ela ficou um tempo aí lutando contra essa doença. E aí a gente vê nessa história que a Ângela era uma personagem que falava muito, questionava muito a questão dos projetos inacabados, das escritas inacabadas dela. Isso seria bem referência de uma pessoa que pudesse estar à beira da morte. E Ângela também fala nessa história como é difícil você delimitar o que é o autor de uma narrativa e o que é o personagem. Ela diz que existe muito do autor no personagem e que isso é muito difícil de ser separado. E isso eu acho fantástico, essa forma de escrita onde o autor acaba colocando muito dele nos personagens. E esse momento que Ângela faz esse tipo de reflexão mostra pra gente também que ela estava ali num processo que ela estava num momento ali de uma crise do processo criativo, que mostra que como nesse momento ela estava vivendo no silêncio, ela estava vivendo uma solidão melancólica, sabe? Então a gente vê muita reflexão sobre isso nessa obra. E o autor também fala muito nesse diálogo sobre o próprio processo de escrita dele. A escrita aqui é colocada em evidência a todo momento. A gente vê como que a escrita ela é vista com muito sentimento, como algo vital. Na verdade, o autor diz isso, que a escrita que escolheu ele não foi o contrário. E eu já vi uma entrevista, também abrindo um parêntese, eu já vi uma entrevista do Saramago falando alguma coisa parecida com isso, que a escrita tinha escolhido ele para ser escritor. Então eu imagino que esse seja um processo dos grandes. E a Clarice, ela, por meio dessa personagem, a Ângela, ela também fala como o processo de escrita para ela é um processo muito importante, mas que ela acredita que também seja muito perigoso, porque pode levar a ela, né, a um vazio enorme. Bom, mas não é só esse tema que esse livro aborda, ele vai tratar de diversos outros assuntos, como o tempo, a morte, a vida. E é interessante que esse livro ele termina em reticências, então dá uma ideia de finitude, de uma coisa inacabada, como é a própria morte na vida de qualquer pessoa. Ninguém espera a morte acontecer, né? Sempre quando ela se apresenta, várias coisas ficam inacabadas. Então tem várias questões, os medos, as observâncias de Clarice, as questões existenciais que ela trabalha aqui nesse livro. Não é um livro que seria para todos os leitores, é um livro muito reflexivo, é um livro que não tem essa ordem cronológica de acontecimentos, então é um livro para reflexão. Para quem gosta de mergulhar na cabeça do escritor, mergulhar nos pensamentos do autor, por meio dos personagens que ele cria, essa é uma obra adequada. Mas para quem não gosta, quem prefere as questões, né, uma história cheia de fatos e cronologia, esse livro não seria o mais indicado. Eu, particularmente, gosto muito de livros dessa maneira. Eu gosto de livros que me fazem refletir, livros que me fazem pensar, livros que me colocam em desconforto também em algumas situações. Eu gosto de fazer esse tipo de leitura. Não em todos os momentos da vida, mas acho que é muito importante para mim, para o meu crescimento, para me fazer refletir mesmo, pensar, abrir a cabeça, sair da caixa, né? Então, eu acho que é um livro muito interessante que produz isso. Enfim, essas foram as últimas palavras de Clarice que ela escreveu junto com a sua autobiografia. Deixa aqui nos comentários para mim se você já leu esse livro, e eu queria pedir também para vocês que vocês coloquem indicação aqui
de um autor que vocês queiram, autor ou autora, né, escritor ou escritora, que vocês queiram que participe desse quadro. Só para explicar mais ou menos o que é o quadro, né, o próprio nome diz, Últimas Palavras. A gente vai falar sobre, vai ler e vai falar sobre o último romance escrito por essa pessoa, né, por esse artista, por esse autor, escritor que já tenha falecido. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com você aí nos próximos, conto com vocês para colocar aqui nos comentários para mim indicação de outros autores. E vou deixar no box de descrição também o link para a compra na Amazon, caso você tenha interessado aí por essa leitura. Combinado? Já deixa o dedinho aí no like, se você gostou desse vídeo, também compartilhe com os amigos. Não se esqueça de assistir esses vídeos aqui do lado, que eu separei com muito carinho para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.